A graça de nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste no nosso meio nesta manhã. Cerca de talvez uns 25 anos atrás, certo homem que, me lembro direito, era um recém-professo de fé em Cristo, no Canidé, no Ceará, chegou para mim contando a seguinte história. Ele falou que certa mulher famosa tinha tido um câncer bem avançado no rosto e Jesus tinha curado ela. E nas palavras dele, ele disse: se todo mundo conhecesse esta história, todo mundo se tornaria crente. Talvez você já tenha ouvido pessoas falarem assim. Será que é verdade aquilo que ele disse? O que as pessoas precisam para se tornarem crentes são milagres. Abram as suas Bíblias a João capítulo 11, onde nós estamos estudando atualmente. E no caso, como nós vimos no domingo passado, Jesus acaba de fazer um grande milagre. Não foi só curar de um câncer no rosto, ele ressuscitou a Lázaro, que já fazia 4 dias que havia sido sepultado. O corpo já fedendo em decomposição. Qual vai ser a reação das pessoas diante daquilo que Jesus fez? Deus foi glorificado através desta ressurreição. Jesus havia dito que esta morte e ressurreição seriam para a glória de Deus. Em Atos capítulo 3, versículo 15, Pedro disse: desçaste, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Pedro aqui chama Jesus de o autor da vida. Com um imenso milagre que foi feito aqui. E como é que o povo reage a isto? Vamos ler o texto. Vamos começar em João capítulo 11, começando com o versículo 45 e lendo até o final do capítulo. Esta é a palavra do Senhor. Preste atenção para ver a reação das pessoas àquilo que Jesus fez. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação,
mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Baixemos as cabeças em oração. Pai, esta não é meramente palavra de homens, é a tua santa palavra. E, portanto, nós rogamos a presença do teu Espírito Santo neste momento, a fim de compreendermos bem aquilo que tu tens a nos dizer aqui. E nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, qual é a reação do povo? Simplesmente dito, dividido, não é? No versículo 45, alguns creram nele. Outros, porém, se mantiveram incrédulos e rebeldes. Quando diz aí no versículo 45, muitos, pois, dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Cabe perguntar primeiramente, esse crer é um crer salvífico ou não? Nós já temos observado diversas vezes aqui no Evangelho de João que fala de pessoas crendo em Jesus, mas são aquele tipo que Jesus menciona em Mateus capítulo 7, que dizem: Senhor, nós fizemos milagres no teu nome, nós profetizamos, nós fizemos muita coisa para ti. E ele, obviamente, estes tendo certa crença em Jesus, mas ouvindo dele dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Mas, já que no contexto aqui, pouco antes disto, Maria havia, quando Jesus perguntou: crês isto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Me parece que o entendimento correto seria que estes são pessoas que creram e foram, de fato, salvos. Mas a concentração do restante do texto não é naqueles que creram salvificamente, e sim nos incrédulos. No versículo 46 diz: outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. João introduz essa parte com a palavra porém. Com esta palavra, João já introduz um contraste com aqueles que creram. Muitos creram em Jesus, porém os que não creram foram falar com os inimigos de Jesus, os fariseus,
e citar o que ocorreu. Obviamente, especialmente em vista da palavra porém, é compreender que estes não creram. Eles foram contar o que aconteceu para os fariseus que odiavam a Jesus. E estas pessoas odiavam a Jesus por quê? Afinal de contas, ele tinha consolado uma família, né? Naquela ressurreição, tinham ficado alegres com isto, tinha dado vida a um homem poder viver mais alguns anos aqui na terra. Jesus explica por que as pessoas odiaram a ele em João 7,7. Nós já vimos isso alguns meses atrás. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus chamou a atenção ao pecado, inclusive o pecado de pessoas religiosas que pensavam que, porque eu sou muito melhor do que aquele outro que mata, aquele outro que estupra, Deus vai me aceitar. E Jesus disse para estes fariseus: se não tiver muito mais justiça do que vocês, não chega no céu. Nós devemos então, aqui hoje de manhã, nós devemos ocupar algum tempo com a questão de sinais ou milagres e o que ocorre em consequência disto. Vamos pensar primeiramente quanto ao propósito pela qual João diz que escreveu o livro. No capítulo 20, versículo 30 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais ou milagres que não estão escritos neste livro. É tanto que ele comenta mais sobre isto no capítulo 21 e versículo 25, aliás, o último versículo do livro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu tenho um bocado de livro aqui em casa, mas anda longe de dizer que não cabe no mundo inteiro. Pois bem, você entende aí o que João está dizendo. João então passa a falar, e no caso aqui, nós estamos no registro do sétimo milagre que Jesus fez, como relatado aqui em João, e aliás o último em termos dos dias de ministério de Jesus antes da sua morte. E João explica aqui, então, no versículo 31, João 20 e 31, porque ele registrou estes 7. Ele diz: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres, obviamente, tinham um propósito. E este propósito era levar pessoas a conhecerem a Jesus, a compreenderem que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Não um entre muitos filhos de Deus, como nós os salvos somos, mas o Filho de Deus, da mesma natureza que o Pai.
E, em consequência deste crer, também viria outra coisa: tenhais vida em seu nome. Agora, me chamou a atenção, meditando no estudo e neste versículo, uma coisa que eu não me lembro de ter pensado antes. Eu sou muito limitado no meu saber e continuo aprendendo. Mas se João diz aqui, estes, porém, foram escritos, ele está escrevendo para pessoas que nunca viram Jesus. Eu digo fisicamente. Você já ouviu? Nenhum de nós aqui ouviu assim. Ele relata aqui aquilo que Jesus fez e disse. E ele está dizendo: você não precisa ver milagres para acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Você tem um registro histórico aqui de que isto ocorreu, e isto é o suficiente para te levar a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e em consequência disto, ter a vida eterna. Então, o livro foi escrito realmente para pessoas como nós. Foi escrito com gentios em mente, que não viveram nos dias de Jesus. Importa a gente também pensar aqui um pouco o resultado quanto às pessoas que viram os milagres de Jesus e não creram nele. Em Mateus capítulo 11, se quiserem abrir as suas Bíblias lá, Mateus capítulo 11, no versículo 20, Jesus passou a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. O arrependimento e crer em Jesus são coisas ligadas. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Eu, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ele continua dizendo então no versículo 23, Mateus 11, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ele diz, não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado o quê? Os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. São muitíssimo sérias estas palavras. Jesus diz, vocês que viram os milagres, com que deveriam ter concluído que aqui está o Criador, que aqui está o próprio Deus, vocês rejeitaram essa conclusão. E no caso, Jesus está falando de povo lá na Galileia
que no caso não foram os que odiavam a ele no sentido de quererem matá-lo, simplesmente eram indiferentes. Ele faz milagres, é bonito, coisa boa, mas não tem nada a ver com a minha vida. Jesus diz: o inferno para vocês será pior até do que o que haverá para Sodoma. E nota bem, com isso ele está dizendo o que aconteceu com Sodoma ainda não é o final para eles, ainda terá juízo para eles futuramente. No juízo, muitos irão afirmar que são salvos em vista de milagres que fizeram. Em Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é salvação por meio de boas obras aqui, é questão de que Cristo, tendo salvado, vai ter uma mudança de vida. Não vai continuar vivendo na mentira, no adultério, na pornografia, na rebeldia contra o Senhor de qualquer forma. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Estamos falando aqui sobre a questão de milagres. Então Jesus lhes dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, dos incrédulos, dos que não creram em Jesus, tem dois tipos. Tem tanto aquela pessoa indiferente, ele fez essas coisas, mas não tem nada a ver com a minha vida. E por outro lado, aqueles que ferrenhamente o odiavam. E é para isto então que a gente passa a ver, a partir do versículo 47, vamos mandar um pouco mais rápido agora. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quando dizem que estamos fazendo, estão dizendo nós precisamos agir, e nós precisamos agir logo. E é compreender então que este milagre de levantar Lázaro dos mortos ocorre bem pouco tempo antes da crucificação. Foi logo pouco tempo, talvez não mais do que uma semana ou duas, que vem a crucificação. Este milagre provocou o aumento do ódio contra Cristo. Chama-nos a atenção aqui, este homem opera muitos sinais. Estes negam que Jesus fez milagres? Não. Aliás, os liberais dos nossos dias que negam os milagres de Jesus deveriam tomar uma lição aí dos próprios inimigos de Jesus que afirmavam a veracidade da coisa. Eles não negaram os milagres, não, mas odiavam a consequência
Dizem, se o deixarmos assim, todos crerão nisto. Desculpe, nisto não. Todos crerão nele. Isso é verdade? Deveriam ver a lógica do exagero deles. Eles mesmos estão crendo? Não. Então, não é coerente. Simplesmente, eles, aliás, grande parte não creram em Jesus. Simplesmente, eles estão determinados que vão matá-lo e tem que ser logo. A incredulidade cega os olhos às evidências claras de quem é Jesus. O que é que provoca essa ira deles em quererem matar a Jesus? A ressurreição de Lázaro. Qual é o mal que Jesus tem feito com esse milagre? Só que tem levado pessoas a crerem nele. E aos olhos deles isto é mal. Não enxergam o bem que foi feito, dando oportunidade de um homem continuar a viver e, além disto, o conforto que trouxe para a família. Eles continuam dizendo, então, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quanto a essa parte aqui, os romanos já dominavam sobre eles. Usam isto realmente como uma desculpa para poder ter ocasião contra Jesus. Vão dizer com isto lá mais para frente, na acusação de Jesus, vão dizer, ele diz que é o rei, e sendo rei é contra César. Mas o desejo deles é simplesmente eliminar Jesus. Então, no versículo 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aqui nós vemos, então, as palavras de Caifás, que João relata como sendo o sumo sacerdote, o chefe humano dos perseguidores de Jesus. De vez em quando eu gosto de perguntar a vocês, como é que João soube das palavras dos inimigos de Jesus? João não ouviu isto. Mas o fato é que é questão de que esse livro foi inspirado por Deus e nada se faz escondido de Deus. João recebeu isso porque Deus sabe dos segredos feitos escondidos no escuro ou numa reunião secreta dos inimigos de Deus. Você também não esconde nada do Senhor, não. É bom lembrar aqui também uma coisa. Numa guerra, você saber sobre o que o inimigo está fazendo e preparando, já é um passo para você ter vitória sobre ele, não é? Ajuda você a ter tempo para preparar, para você sabendo da força com que ele vem e de que lado ele vai atacar e com que armas, ajuda você a estar preparado. No caso, alguém vai poder
esconder de Deus os seus planos de atacá-lo? Nunca. Ele é onisciente, ninguém pega ele de surpresa, não. Mas o interessante aqui, então, observando as palavras de Caifás, ele primeiramente diz: vós não nada sabeis. A ideia é: vocês são um bando de ignorantes, eu é que sei. Um pouco de orgulho aí da parte dele. Que bom que vocês me têm, que eu sei. Ele continua dizendo: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo. Quem seria este homem? Jesus. E que não venha a perecer toda a nação. Eles se mostram como pessoas preocupadas, interessadas no bem da nação. Nós vivemos em dias quando pessoas estão preocupadas quanto à nação do Brasil, com o segundo turno no próximo domingo, Deus permitindo. Todo mundo que fala que está interessado no bem da nação, a preocupação é no bem da nação? Nem sempre. Muitas vezes enganadores dão a entender isto. É o caso aqui também. Se não conhece a verdade, se não tem certo temor a Deus, muitas vezes engana as pessoas, dando a entender que tem interesse no bem da nação, quando na verdade é só egoísmo, é só se promover aqui como Caifás. João continua dizendo no versículo 51, ora, ele não disse isso de si mesmo. E se ele não disse isso de si mesmo, então de onde veio essa profecia? A resposta é: Deus usou mesmo este homem incrédulo, rebelde, assim como ele usou Balaão, um rebelde contra o Senhor, assim como ele usou a jumenta de Balaão, ele também usa este incrédulo para pronunciar uma coisa que ele certamente não entendia, mas não deixou de quer dizer, o intuito das palavras de Caifás era o plano de Deus quanto a essas palavras era inteiramente outra. Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. No caso, que nação? Israel, a pátria dele e a pátria deles. Mas no caso, não seria a salvação da nação fisicamente, mas sim a salvação em termos de ele ser o Salvador, que poderia trazer salvação eterna a eles. E aí ele continua dizendo, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Nota a palavra corpo aqui. Que corpo é isto? Eu entendo que seja a igreja de Cristo.
E no caso, seria ajuntar a quem? Israelitas, judeus, e também os filhos de Deus que andam dispersos. Eu entendo que seria nós gentios, que odiavam um ao outro. De fato, o que o irmão Vinícius leu lá em Atos capítulo 22 serve de um bom exemplo disto. Paulo falando que Deus o havia enviado aos gentios, porque os israelitas rejeitaram a palavra. E quando Paulo disse, Deus me enviou aos gentios, os judeus ficaram alegres? Não. O alvoroço foi tão grande que Paulo não podia nem falar mais. E disseram, não convém que este homem viva. Ele deve morrer por causa disto. Mas na igreja de Cristo, ele pega pessoas de nações inimigas, de sexos diferentes, de cores de pele diferentes, rico e pobre, homens cultos e analfabetos, e Deus pega pessoas de todos esses grupos e unem no corpo da sua igreja. Que maravilha o Senhor faz. E nós devemos viver isto aqui para a glória do Senhor. Diz no versículo 53, então, desde aquele dia resolveram matá-lo. Não é que não tinham procurado matá-lo antes, porque já tinham diversas vezes, mas é a determinação que nós precisamos cuidar disso logo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Provavelmente essa cidade era uma cidade ao norte de Jerusalém, uns 20 quilômetros. Não é muito longe, mas também não é pertinho, como Betânia, onde ele havia acabado de fazer essa ressurreição. Lá era só 3 quilômetros, como daqui a praia de Betânia. É muito fácil você andar isso em meia hora. 20 quilômetros já é mais comum daqui para Barra, e então não tão perto e não tão sujeito a perseguição. Cabe a gente perguntar, e por que Jesus foi para lá? A verdade é que dentro de pouco tempo ele vai se entregar na mão desses homens para crucificarem ele. E a resposta é, não está no tempo dele ainda. Não está no tempo de Jesus. Ele vai morrer não por questão de uma força maior do que a dele. Ele vai se entregar. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Mas seria na Páscoa, como planejado por Deus. Ele vivia uma vida de obediência ao Pai. E também queria mais algum tempo ensinando os discípulos. 55 diz, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região, lá perto de Efraim, subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Aliás, é provável que alguns lá creram, assim como no final do capítulo 10, quando ele se retirou
para o outro lado do Jordão. Diz muitos ali creram nele. É provável que tinha alguns lá em Efraim que vieram a crer nele também. E subiram então para a festa da Páscoa. Essa é a Páscoa em que Jesus vai morrer. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Nota que a conversa das pessoas é sobre quem? Jesus. Né? Ele é o assunto de conversa das pessoas. Ele já tinha frequentado 2 Páscoas anteriores e agora, cadê ele? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Estão deixando então a coisa cada vez mais pública agora. O intuito deles de matá-lo. Em conclusão, então, que lições nós podemos tirar deste texto? Primeiramente, as opções que as pessoas têm é ou ser crente ou incrédulo. Não tem outras opções além destas duas. Mas entre os descrentes tem 2 grupos, e nós vimos os 2. Um é o incrédulo indiferente, como nós vimos nas cidades lá da Galileia, onde Jesus realizou milagres, e eles, diante disto, não creram que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eles simplesmente quiseram ignorá-lo. E Jesus disse que o inferno para eles seria pior do que vai ser no inferno para os de Sodoma. E aí tem os outros incrédulos, revoltados, irados, desejosos só de matá-lo. Mas os 2 incrédulos vão terminar no mesmo lugar, no mesmo inferno. E aí tem o grupo dos que creem. Vem a evidência, Deus abre os olhos, se arrependem dos seus pecados e creem que Jesus é o único meio de salvação, de terem perdão dos seus pecados, por um Deus totalmente justo e santo. E aí, cabe muito bem a gente perguntar: por que é que alguns creem diante dos milagres e outros não creem? Entenda, não é questão como aquele que eu falei no início: se as pessoas virem milagres como este que ele relatou, aí todo mundo crer. O relato bíblico não mostra isto. Tanto o incrédulo como o crente veem os mesmos fatos. O que é que faz a diferença? Em João 6:44, nós já passamos por isso alguns meses atrás, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Tal é o coração humano, morto no seu amor pelos seus pecados, que ele, por iniciativa própria, jamais confessará a Jesus como Senhor de sua vida. Nunca é uma questão do homem querer ser salvo, mas o Senhor não aceitar.
Isso não existe. Em João 6:37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você está aqui sem Cristo hoje de manhã, a sua preocupação não deve ser: será que Jesus me chamou? Ele chama por meio da sua palavra. Você tem um registro aqui na sua palavra daquilo que ele fez, dando vida ao morto. Você pode ser um incrédulo indiferente, ou você pode ser um incrédulo perseguidor, mas se você, ouvindo as palavras de Jesus, o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, hoje deve ser dia de você crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados. Você já veio para Ele? E se nunca veio, venha hoje, não demore. Ó Pai, nós temos visto aqui pessoas vendo aquilo que Cristo fez, não podendo negar de maneira nenhuma o que Ele já fez. Mas diante disto, nós vemos pessoas crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nele passando a ter a vida eterna, a salvação. Ao passo que outros, deixados por Ti, na sua ignorância, na sua rebeldia, continuam rejeitando a Tua pessoa. Que não tenha nenhum dos tais aqui hoje, nem nos que nos escutam por meio da internet, ou mais tarde por meio da internet, mas que o Senhor mova corações para se arrependerem dos seus pecados, confessarem que Jesus Cristo é Senhor de suas vidas, viverem isso dia após dia, tudo quanto fazem, em casa, no trabalho, no voto, no próximo domingo, no relacionamento conjugal, na criação de filhos, nas finanças, confessando que Tu és o Senhor, eu o servo para fazer o Teu querer. Que assim vivamos para a glória, a honra e louvor do Teu santo nome. Pois é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.